Uh! Cenário novo, vida nova, tudo novo, mas a mesma beleza e carisma de sempre. Bom, no episódio de hoje a gente vai falar um pouco sobre tecnologias. Você aí que nasceu depois dos anos 80, 90, com certeza pegou a era da internet e vive dentro da era da internet, da era dos computadores e da tecnologia. A nossa ideia é tentar mostrar pra você tipo, de que maneira a tecnologia pode influenciar não só no mundo à sua volta, mas no modo como você se relaciona com esse mundo e principalmente o modo como você se enxerga a partir da tecnologia. Vamos nessa então! Bom, tecnologia, cara, não é só a internet, óbvio. Tecnologia é qualquer objeto que você consegue manipular com técnica, tecné, tecnologia, com razão. Em grego, logos é razão, mas também pode ser pensamento, discurso, várias coisas. Então toda vez que você usa o seu raciocínio e utiliza uma técnica, é algum tipo de tecnologia que está sendo envolvida, que está sendo manipulada. Então você fazer fogo é tecnologia. E a coisa vai passando de uma maneira que as gerações que vão surgindo têm aquela noção. Como que a gente conseguia viver antes sem ter essas tecnologias? Como é que as gerações anteriores conseguiam viver sem ter essas tecnologias? Um exemplo, hoje em dia, quando, por exemplo, falta luz ou falta água, a gente sente um vazio muito grande, a gente vai tentar fazer alguma coisa, não dá, não tem água, não tem luz. Mas a gente já está assim com a própria internet. Quando cai o sinal da internet, a gente pensa, vou fazer alguma coisa na internet. Opa, mas não tem internet. A gente meio que não percebe muito bem como a tecnologia nos torna dependente dela. Não é só a internet não, velho. Tem, por exemplo, sei lá, carro. Sim, propriamente os aplicativos hoje em dia. Esse dia eu estava dando uma olhada no meu celular e vendo quantos aplicativos eu tenho para vários tipos de tarefas. Aplicativos como de carona, aplicativos para, sei lá, para lanches, aplicativos, bancos online que a gente tem hoje em dia, nem existe mais o banco propriamente dito. A gente tem somente um banco online onde a gente consegue fazer todos os mesmos trabalhos que num banco físico. Alguns pesquisadores da área da psicologia e até da medicina já têm feito alguma espécie de mapeamento para identificar que o uso excessivo de tecnologia, como o Google, está comprometendo a nossa capacidade de reter informação a curto e médio prazo. Quer dizer então que eu e você, a gente não tem a mesma capacidade de memória que os nossos pais ou avós tinham, porque assim, eu não preciso decorar números, capitais, barreiras geográficas, quais países fazem fronteira com o Brasil, porque, cara, o Google tá lá, velho, eu não preciso me preocupar com essa informação, ela tá disponível para mim. Então eu me vejo de uma forma diferente da forma como meu pai se via. Pro meu pai, sinal de inteligência, por exemplo, era ele poder decorar essas coisas, pro meu avô também. Para mim não mais, ou seja, o meu critério de inteligência mudou a partir de uma coisa que não está dentro da minha cabeça, está fora, que é a internet. Dentro do mundo da música, o pessoal que está envolvido no mundo da música sempre comenta isso comigo. O pessoal mais velho, quando precisava, por exemplo, anotar uma letra de uma música, às vezes tinha que esperar ela passar no rádio e anotar à mão, em tempo real, enquanto o cantor ia cantando, ou comprar o disco e anotar a letra à mão também. Hoje em dia tu vai lá no Vagalume ou Letras, etc. E tá tudo ali, tá tudo à mão ali. E um caso interessante é a própria Come As You Are, do Nirvana. Uma vez eu vi um documentário que os caras disseram que eles não conseguiam censurar a música logo que foi lançada, porque ninguém sabia o que o Kurt Cobain estava cantando. De tanto grito que ele fazia, do jeito que ele cantava, ninguém sabia assim, tipo, será que o cara tá falando palavrão aqui ou não? Não tem como saber o que o cara tá cantando. Eles esperaram lançar justamente o disco, né, o Nevermind. Aí depois que pegaram a letra, então tá, agora a gente vai poder censurar. Nas rádios e tal. Mas aí que tá, mostra como naquela época o pessoal tinha que ter toda essa espera, esse tempo, que hoje em dia não precisa. E a filosofia, onde é que entra? Slavoj Žižek, que é um filósofo esloveno, está vivo hoje em dia. Ele participou de um debate muito bacana sobre felicidade com um psicólogo chamado Jordan Peterson. Agora, dia 19 de abril, um debate que mobilizou bastante a comunidade da área de humanas. E o Žižek fala o seguinte, os tempos que nós vivemos, eles estão produzindo uma espécie de distanciamento entre nós e a realidade. O Žižek, ele é um psicanalista lacaniano. Então, para esses caras, como o Žižek, a palavra real não é só uma palavra, ele é um conceito. Esse distanciamento entre nós e a realidade pode ser percebida quando você vai na cafeteria e pede café sem cafeína. Você vai, por exemplo, no mercado ou num restaurante e pede refrigerante sem açúcar. Mas espera lá, cara, café é cafeína e refrigerante é 1/3 de açúcar. Se você tirar essas coisas desses itens, eles deixam de ser o que são para se tornar outras coisas. Dizer que fala então, portanto, que nesse caso a gente percebe que a gente quer ter um contato com a realidade, mas que não seja completo. A gente quer um contato com a realidade que seja apenas com as partes que eu considero, de alguma forma, benéficas para mim. No que diz respeito a bens de consumo,
é muito interessante porque acredito que há uma própria escolha da pessoa, né? Se tu vai consumir um bem com aquele ingrediente ou não. Por exemplo, se tu vai comer uma comida que tenha glúten ou não. O problema é que quando a gente quando a sociedade, e está acontecendo isso, leva essas exclusões de alguns itens para o campo do contato do ser humano. A gente percebe isso exatamente no campo humano. Exato. Onde que a gente vê isso no campo humano? A gente vê isso no campo humano quando você percebe, por exemplo, que tem pessoas que têm amizades, ou às vezes namoros sérios, com sentimentos reais. Online, cara. Nunca viram a pessoa. Que nunca viram. E aí o melhor exemplo de um sentimento real por uma pessoa que às vezes não existe porque só tá na internet é o Catfish, um dos programas mais bizarros da TV. Eu pensei justamente nisso. Um dos programas mais bizarros da TV, cara. Eu não é querendo julgar, né? Não tô julgando. Não. Ele é bizarro porque ele mostra uma situação que só podia acontecer agora. Exato. Eu falo pro meu avô, por exemplo. Sim. Avô, ele namora uma pessoa, meu avô. Mas já beijou a pessoa, Neto? Não, avô. Na primeira temporada do Catfish Brasil tinha um caso muito bizarro. O cara tava namorando 6 anos a menina e nunca tinha encontrado ela ao vivo. E ele não tinha visto a guria ao vivo, cara. E no final das contas a guria, obviamente, era um fake, não era a pessoa de verdade. Mas isso, como o Rafael falou, isso só pode tá acontecendo nessa era do computador. Aliás, é até um termo que já caiu em desuso, né? Mas como é que as pessoas flertavam, tá ligado? Cara, eu me sinto com 60 anos falando isso. Tipo, minha barba cresce. Isso aí só falta tu completa isso aí com, tipo assim, flertavam com boas anedotas. Se tu falar... Se tu falar anedotas... De modo... Estavam com cortesia e gentileza. Vossa Mercê gostaria de tomar um café descafeinado comigo? Irei lhe contar boas anedotas. Isso foi realidade um dia, né, cara? Com certeza. O modo como a gente enxerga, então, essas relações humanas, ela é mediada pela tecnologia. E o Zizek fala que cada vez mais a gente está se afastando disso, produzindo uma espécie de... Não chega a ser falso, saca? Mas é um outro jeito de se entender, e a gente tem que entender agora se essa nova forma de se relacionar com a vida, com o mundo, com nós mesmos, se isso é mais benéfico que problemático, sabe? Porque a gente vê no Brasil 200 milhões de caixas de antidepressivos e ansiolíticos foram vendidos em 2018. 200 milhões de caixas, cara. É uma caixa para cada brasileiro, velho. Na média, claro. Não, eu não tomei, então. Alguém deve ter tomado. A nossa alguém deve ter tomado. A Bruna também, eu acho que não tomou, né, Vida? O quê? Ansiolítico, antidepressivo ano passado, tu não tomou, né? Não, no passado? Ano passado. Não, ano passado não. Então as nossas três alguém tomou. Alguém tomou. Quer dizer, tipo, a nossa sociedade ela tá criando novas formas de lidar com a vida por conta dessa relação com a tecnologia. E é interessante comentar isso porque o indivíduo nerd, se o nerd já tinha dificuldade antigamente de lidar com seus sentimentos, por exemplo, o nerd homem, de conversar com meninas, de se expressar, cara, hoje em dia parece que isso está sendo elevado assim à 10ª potência da loucura. Essa semana eu entrei em discussão com um cara na internet. O nerd homem tem que acabar, cara. Eu vou só comentar rapidão sobre essa discussão que eu entrei na internet, que foi mais ou menos assim. O cara, tem uma menina, uma youtuber gamer aí, que eu não sei o que foi que ela comentou, ela usou o termo Pokémons. Daí veio um cara corrigir ela, tipo um cara lá com seus 30 anos de idade, veio corrigir ela. Com a minha idade, o cara tem. Ô fulana, não seja burra. Não existe Pokémons. É Pokémon. Cara, ele escreveu um troço desse tamanho explicando por que ela errou e que não existe. É o fenômeno do bacharel de internet, né, cara? O pessoal tá brigando na internet, por exemplo, agora com o final de Game of Thrones. O pessoal enlouqueceu com aquilo ali, cara. Não, porque não sei o que. É só uma série, cara. Não precisa matar ninguém, não precisa brigar. O episódio 8 de Star Wars foi horrível, não sei o que. Tudo bem, mas não precisa, tu não gostou, tudo bem, cara. No final das contas é tudo indústria, cara. É tudo indústria, entendeu? No final das contas, sabe o que é legal mesmo? O legal é você ficar com a gente, cara. Exatamente. Porque a gente é legal pra caramba, a gente traz informação e conteúdo, sacou? Olha, nos eventos aqui da região, talvez nos próximos eventos, você de casa vai nos encontrar. Porque já fomos reconhecidos no último evento. Que massa, né, cara? O nosso amigo aí, o escultor, o Diego Madia, ele nos reconheceu, ele disse, eu me senti o Brad Pitt do Maranhão. Exato, eu já vi vocês na internet. Isso é muito bacana. Muito bacana. Site novo, mídias novas. A Bruna, minha esposa, está cuidando do Instagram, então tenho certeza que agora o Instagram vai ficar muito da hora, bem melhor do que tava, porque eu sou meio assim com isso, sabe? Minha esposa manja pra caramba. E a gente quer colocar um chroma key nessa parede, então talvez no próximo vídeo vocês vão ver a gente numa praia. Dragão, praia, espaço, sideral, vai ter essa parede. Exatamente, de tudo. Uau. Nova Vase, a gente tá mó feliz.
Coisas muito boas estão acontecendo. Acompanha a gente, se inscreve no canal, curte, compartilha, segue a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. Onde você vê a gente segue, porque tenha certeza que a gente vai te entregar um material de qualidade que você só vai ver aqui, velho. De verdade, papo sério. O que a gente faz na internet, a gente só vê a gente fazendo, né? Com certeza. Beleza? É isso. Não morre. Fica com Deus pra sempre. Valeu.